TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde, senhor. Programa Bernardo Filho, entrando em sua residência, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver, agradecendo, como faço todas as semanas, o carinho e a gentileza que a senhora e o senhor têm para conosco, para comigo e para com o nosso programa. Dizendo que hoje teremos uma entrevista muito interessante. Eu trouxe dois convidados. Como sempre, o nosso assunto é política, não podemos fugir disso, mas tenho certeza que a senhora e o senhor gostarão muito do programa de hoje. Mas iniciando o programa, sobre os dois principais assuntos dessa semana, um de Brasília e o outro aqui de Petrópolis, eu vou começar pelo assunto de Brasília, onde o ministro Dias Toffoli, na minha opinião, na minha modesta opinião, deu um tremendo tiro no pé. Por quê? Se não, vejamos, eu vou explicar. O ministro, preocupado com as fake news a respeito dele, preocupado com algumas agressões que ele recebeu na internet, com algumas postagens que, segundo ele, eram desairosas à pessoa dele, ele resolveu instaurar um inquérito para apurar essas postagens. Pois muito bem, ele nomeou como responsável pela condução do inquérito o ministro Alexandre de Moraes. E ambos começaram a tocar isso, interviram de forma bastante séria e contundente num site de notícias que é o Antagonista, mandaram retirar uma matéria a respeito do ministro Toffoli, retirar a matéria do ar, retirar a matéria da internet, uma matéria que falava a respeito do filho de um amigo, amigo do amigo do meu pai. Obrigado. Amigo do amigo de meu pai. Se referindo a ele num processo, num contrato da Odebrecht, aquela empresa bastante envolvida na Lava Jato, onde ele aparecia com esse pseudônimo para receber o que tivesse que receber. Se é que recebeu, também não se tem prova disso por enquanto. Bom, ele chateado, amargurado com isso, se sentindo ofendido com relação a isso, cometeu ou se legitimou a cometer uma série de arbitrariedades que, honesto e sinceramente, de forma muito errada e equivocada. Eu explico o porquê da forma errada e equivocada, segundo a minha ótica. A liberdade de expressão está prevista na Constituição Federal e, inclusive, é uma cláusula pétrea da Constituição. O que ele fez foi uma volta à censura, foi coibir a liberdade de expressão. Censurou, de forma expressa, um órgão de notícias, um site, um portal de internet, o Antagonista, no caso, com relação a uma matéria desairosa. Uma bobagem. Envolveu o ministro Alexandre de Moraes nesse baile, digamos assim, nessa festa, nessa farra, e deixou a imagem do Supremo muito maculada. Os demais ministros do Supremo não se pronunciaram a respeito disso. Não foram dar declarações contra nem a favor disso. Por quê? Compreenderam a importância da instituição da presidência da Suprema Corte. Não um respeito ao Toffoli, mas um respeito ao cargo, à instituição. Então, simplesmente não se manifestaram, o que, diga-se de passagem, é uma postura bastante correta e louvável. Eles não estão errados em contraditar o ministro Toffoli, presidente do tribunal. Não. Estão muito corretos em manterem uma posição mais tranquila,
sem críticas ao governo, sem críticas ao presidente do tribunal, porque a imagem da Suprema Corte, mais uma vez, ficou tremendamente arranhada. Vamos ver o resultado disso nos próximos dias, até porque partidos políticos já se insurgiram contra essa investigação e o resultado está nas mãos do ministro Edson Fachin. Vamos ver o que o ministro Edson Fachin decide com relação a isso, ou se leva essa questão à plenária do tribunal. O segundo assunto que eu queria falar hoje é a respeito de uma decisão do Dr. Jorge Martins, da 4ª Vara Civil, de interromper a CPI do Natal Imperial. Eu não vou discutir se a decisão está correta ou não está correta, se o Poder Judiciário pode intervir dessa forma num outro poder que é o Legislativo, que na realidade todos os poderes deveriam estar em mesmo pé de igualdade. A questão não é essa. A questão, eu tenho que retornar à origem dela. Quem pediu a suspensão da CPI foi o Poder Executivo. Por quais motivos? Isso, inclusive, eu vou deixar os meus convidados comentarem. Por quê? Se o prefeito não quer a continuidade dessa CPI, a situação é bastante estranha e esdrúxula e não está muito bem explicada. Mas isso é assunto para o próximo bloco, que eu vou pedir 2 minutos, já voltamos. Dube Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dube Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar, com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra, e ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916.
Muito bem, voltamos e vamos iniciar nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo de hoje. E eu tenho para apresentar para os senhores Coronel Aníbal Ornelas e o Rodrigo Dias. Coronel Aníbal, por favor, se apresente aos nossos telespectadores, fale um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua trajetória de vida, sobre a sua trajetória profissional. Fique à vontade. Eu, pelos cabelos brancos, eu tenho muita trajetória de vida aí. Que bom. Mas eu sou mineiro da cidade de Muriaé, entrei para o Corpo de Bombeiro lá atrás, e pela fusão do estado do Rio com a Guanabara eu vim parar em Petrópolis. A cidade de Petrópolis, o bombeiro de Petrópolis, foi o primeiro a ser encampado pelo então bombeiro da Guanabara. E eu, desde aquela época, eu vim para cá em 1975, que foi o ano da fusão do Rio com a Guanabara. Eu moro em Petrópolis e estou aqui, a minha esposa, funcionária do Banco do Brasil, aqui na Paulo Barbosa. Então, desde então, eu estou aqui em Petrópolis. Há uns 12, 15 anos atrás, eu me aposentei. E aí, para não ficar em casa vendo a Xuxa na televisão, eu assumi vários postos políticos na cidade e fora da cidade. Aqui em Petrópolis eu tenho como um orgulho meu ter passado pela presidência da CPTrans e ser o responsável em botar ônibus em todos os morros da cidade. 44 novas linhas nós inauguramos para atender Morro do Alemão, Morro do Neilo, Morro da Cocada, todos os morros, Morro do Gulf. Bom, eu posso falar que Bela Vista, Boa Vista, todos esses morros, nós, na minha gestão, na minha época, né, a nossa equipe lá da CPTrans é que botou esses ônibus nessas comunidades. E depois disso, eu lido com defesa civil, que é o meu ramo, que é a minha atividade, por ser bombeiro, está muito ligada à defesa civil. E como defesa civil, também já fui secretário da Defesa Civil aqui em Petrópolis, já fui secretário da Defesa Civil em São José do Vale do Rio Preto e fui secretário da Defesa Civil agora, até o ano passado, na cidade de Teresópolis. Então, eu sou hoje mais petropolitano que mineiro, porque já estou aqui há 40 e tantos anos e saí da minha cidade com 19 anos para poder fazer a escola. Sou coronel reformado do Corpo de Bombeiro. Muito bem. Rodrigo, fale um pouquinho de você para os nossos telespectadores te conhecerem também. Pois bem, eu tenho os cabelos brancos, mas ainda não tantos, né? Parabéns pela sua jornada. Eu sou um petropolitano, tenho 41 anos, nascido e criado em Petrópolis, enfim, sou mais um daqueles que acreditam na transformação da sociedade, né, de poder contribuir. Sou pai de gêmeos, casado com a Renata, pai do Luca e do Ian, né? Enfim, e essa jornada da paternidade acabou me trazendo uma outra dimensão na minha vida. Um dos meus meninos, o Luca, teve 2 anos de idade. O Luca fez um AVC e por conta disso ele ficou cego, ficou deficiente visual. Ele tem uma hemiplegia também, uma deficiência motora. E nesse momento a vida da gente transforma, né? Muda tudo, os valores, as experiências. Eu, um jovem casado, recém-casado, né? Então foi um período assim muito duro, assim. E a vida vai levando a gente vai tendo que administrar cada dia. E com isso eu fui conhecendo pessoas maravilhosas e fui conhecendo um mundo que eu não conhecia. E por conta disso, eu conhecendo outros pais na mesma situação, uma rede de amigos se formou. E aí a gente achou que era um momento de repente, começar a pensar em fazer alguma coisa mais institucional. Aí nós fundamos uma associação de pessoas com deficiente, que eu sou membro fundador. Começamos os primeiros movimentos aqui com um fórum no município para reativar o conselho. E, enfim, aí reativamos o conselho da pessoa com deficiência no município. Eu fui eleito, graças à confiança que depositaram em mim, fui eleito pela sociedade civil para presidir esse conselho, né? Um trabalho voluntário, mas acho de muita honra, muito amor presidir esse conselho. Conseguimos muitos avanços naquela ocasião, questão dos ônibus adaptados, estava falando aí, foi o período da minha gestão, rebaixamento de calçada,
as concessões para os táxis adaptados, que foi uma luta, porque a gente tinha muita resistência. Enfim, contribuí, assim, durante aquele período, assim, né, por conta da minha própria experiência. Aí, sou músico, né, mas por conta de todas essas experiências, eu acabei querendo entender um pouco mais essa dinâmica da pessoa com deficiência, da estrutura familiar, a gente percebendo que a maioria das mães de pessoa com deficiência acabam sendo, lamentavelmente, abandonadas pelos esposos. E aí eu fui fazer serviço social, virei assistente social, né, para poder me qualificar, do ponto de vista de entender um pouco mais essa dinâmica. Então, eu me considero assim, eu sou um músico, né, trabalho com música a vida inteira, muitas das pessoas me conhecem por conta da música, mas eu comecei uma história de militância pela causa da pessoa com deficiência, e essa militância me trouxe até aqui, né, foi me exigindo mais, e, enfim, é isso, resumidamente. Como a senhora e o senhor acabaram de perceber, hoje eu trouxe 2 convidados com currículos completamente diferentes e trajetórias de vida completamente diferentes, o que vai nos oportunizar 2 óticas diferentes a respeito dos assuntos que vamos tratar aqui. E eu queria começar pelo primeiro assunto, que foi essa interrupção da CPI. Ambos, como cidadãos petropolitanos, como é que enxergaram tanto a propositura dessa CPI, o início dessa CPI, quanto a interrupção dela? Como é que vocês, qual é o sentimento de vocês com relação a isso? Bom, pode começar. Posso? Pode. Primeiro eu queria fazer só uma retificação, que na verdade o juiz que determinou foi o Alexandre Teixeira de Souza. Sim, falei, doutor Alexandre da Quarta Doutor Jorge, que você falou. Desculpa, eu errei o nome. Isso, só para corrigir. Não, tudo bem. Não, na verdade, assim, a CPI é um instrumento legal, é um instrumento adequado e, enfim, diante de tanta dificuldade na administração, de tantos indícios, né, de irregularidades, então o processo de investigação ele é absolutamente cabível e eu acho que ele é importante, fundamental. Eu acredito até que se a gente não tivesse tido tanto problema com o nosso poder legislativo nos últimos períodos para trás, provavelmente isso não tinha acontecido. Isso só aconteceu como cidadão, porque o poder legislativo é leniente, né? O poder legislativo ele ficou tanto tempo cuidando das suas próprias vísceras, por conta de polícia, frequentar a Câmara agora, essas coisas todas, e esqueceu de fiscalizar o poder executivo, que eu acho que é isso que faltou. Mas vem há bom tempo a CPI, né? Agora, segundo eu li por jornal, né, segundo o juiz, o magistrado, ele entende que a CPI está muito ampla, ela está investigando um monte de coisa e não tem um objeto determinado. Isso aí é o entendimento do juiz. Eu discordo dele, né, e entendo que a CPI está cumprindo todo o rito e deve avançar. Agora, eu torço para que o Poder Legislativo, né, na figura do seu presidente, ele tenha a altivez necessária que o cargo exige para recorrer dessa decisão, para que a gente possa avançar nas investigações, né? A gente teve muita dificuldade também com essa mesma presidência na ocasião de um pedido para avaliar uma quebra de decoro do vereador Dudu na ocasião, e também a gente teve muita dificuldade da presidência se posicionar. A gente vê que é uma presidência muito reativa, né? Ela reage sempre de forma muito reativa, sempre atrás dos acontecimentos. A minha opinião é que se deve investigar, a investigação é fundamental. Se precisa acertar alguma coisa, acho que o judiciário pode ajudar, o MP pode ajudar a acertar, se houver necessidade, mas eu acho que a investigação precisa ser feita. Coronel, qual a sua ótica a respeito? Como é que o senhor enxerga isso aí? Na minha opinião, eu vou dar opinião como cidadão, claro, como você falou. Lógico. Eu acho que se tem algo a ser investigado, tem que investigar. E se achar alguma coisa, tem que ir para a cadeia mesmo e tem que arrebentar mesmo. Mas eu acho que estão judicializando muito a parte, o executivo e o legislativo. Eu acho que o judiciário está metendo muito bedelho nos outros poderes. Pensamento meu, opinião minha. Então, a CPI, quanto à criação da CPI,
tranquilo, normal, acho que deve ser criado, deve ser apurado, e se tiver alguém que tenha que pagar, que pague pelo erro que cometeu. Agora, a justiça, eu acho que a justiça também precisa de ficar no cantinho dela lá e deixar o pessoal. Se o legislativo não cumpriu a atividade dele, né, ele precisa de ser alterado isso para que ele cumpra. Porque se eles estão lá para fiscalizar. Se eles não fiscalizam, aí acontece o que aconteceu aí, que a gente está acompanhando essa vergonha para Petrópolis, essa vergonha para a cidade. Pô, o presidente da Câmara ser preso, uma vergonha esses vereadores serem presos. E não foi um ou dois, não, foram aí uns 5 mais ou menos que já foram presos. Eu tenho aqui na cabeça uns 4 nomes para falar. Preso por enquanto. Preso, por enquanto. Uma vergonha para a nossa cidade, um absurdo. Então, eu tenho a minha opinião como cidadão. Acho que a justiça está intervindo num outro poder, eu acho, e acho que se tem alguma coisa para apurar, que apure, e se tiver culpado, que esse culpado paga, e paga com bastante rigor. Olha, eu vou novamente pedir um breve intervalo comercial, mas antes disso eu quero dizer o seguinte, eu quero pedir desculpas à senhora e ao senhor, que eu falei que a decisão era do Dr. Jorge Martins, quando a decisão foi do Dr. Alexandre. Mas, tudo bem, faz parte do jogo, às vezes o meu pendrive também dá uma zica e gira, volta e meia eu dou uma rata, mas isso é normal. Programa ao vivo, acontece esse tipo de coisa. Serão só 2 minutos, já voltamos. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858.
Muito bem, voltamos. E essa semana, foi no dia 15 de abril, aquele buraco que tinha na Piabanha, buraco ocasionado por uma queda de uma árvore, e que já estava fazendo aniversário de 3 meses ali, um carro desgovernado caiu no buraco ali e capotou. Isso foi no dia 15. As obras para tamparem o buraco, para ajeitarem a Piabanha novamente, para ela voltar a ter 2 pistas, 2 mãos naquela pista, já reiniciaram depois desse acidente, iniciaram no dia seguinte ao acidente. O que nos remete a um problema sério dessa cidade, não os buracos. Os buracos são um problema mais sério ainda, ou tão sério quanto, mas nos remete a um problema de mobilidade urbana aqui nessa cidade. Está previsto a entrega de um plano de mobilidade urbana agora para o mês de maio, chamado Maio Amarelo. E sobre esse plano de mobilidade urbana, eu vou deixar os meus convidados falarem um pouquinho, porque depois eu vou tecer algumas críticas. Mas, por favor, vamos começar agora pelo Coronel. Coronel, agora em maio vão entregar esse plano. Como é que o senhor vê o trânsito na cidade de Petrópolis como cidadão? E o que o senhor esperaria que acontecesse? Bom, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte, precisa de muito investimento, porque o pessoal tá querendo criar coisas que não vão acontecer, mas existem também coisas que eles estão deixando. A cidade de Petrópolis acostumou a ver a enchente na Coronel Veiga. E ninguém toma medida nenhuma para resolver aquilo dali, que não é um negócio de um bicho de 7 cabeças. Tem solução. É lógico que precisa de um investimento, mas tem solução. Então o pessoal hoje prefere ver encher, depois esperar, aí vai lá, lava e está tudo a vida normal. Não planeja uma situação para resolver aquilo dali. Petrópolis prefere contar as mortes depois de um verão do que fazer planos e investimentos para contenção de encostas. Nós temos aí mais de 100 comunidades que existem áreas de risco. E está tudo normal. Aí chega no verão que vem, nós estamos aí terminando aí o verão 2018, 2019. No verão que vem vai acontecer a mesma coisa. Vamos contar quantas pessoas morreram e dar sorte e tentar ver se morre menos pessoas, se morre mais pessoas, porque ninguém faz um planejamento sério de fazer uma contenção séria, fazer um trabalho sério para poder diminuir ou até acabar com essa situação de desabamentos na cidade. E essas situações de enchentes. Então a gente precisa de fazer um negócio, alguma coisa, precisa fazer um planejamento. Essa rotatória das 2 pontes é um projeto antigo, isso já existe há muito tempo, é fazer nas 2 pontes como foi feito na Ponte Fone. Na Ponte Fone é uma rotatória ali, em volta daquele canal onde tem um ponto de táxi, que a pessoa que vem do São Sebastião, ela não entra por Quitandinha, ela anda uns 100 metros na frente, faz uma agulhazinha, ali nas 2 pontes vai ser a mesma coisa, porque é um planejamento que já existe. Esse planejamento já existia lá na minha época, há 20 anos atrás. Então, precisa de quê? Precisa de investimento. Se tiver o investimento, a cidade de Petrópolis pode, então, fazer uma série de atividades na mobilidade pública também. Então, eu acho o seguinte, é investimento, mas muitas vezes se prefere fazer o Natal Imperial do que se fazer eu não sei quanto foi gasto em Natal Imperial, mas eu tenho certeza que esse dinheiro poderia também resolver o problema da enchente da Coronel Veiga, porque lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, fizeram os piscinões. E por que a gente não pode fazer aqui se está dando certo lá? É um investimento que se faz, é um projeto que se faz, que vai se resolver essa situação, que sempre dá prejuízos enormes àquela região dali. Então, a mobilidade pública, por exemplo, a lei manda com que você faça de usar veículos que não são poluentes.
Então, é bicicleta, por isso que a gente vê até patinete hoje sendo alugado para poder... Isso aí são projetos de mobilidade pública, para você diminuir o uso de motores que possam trazer poluição. Aqui na cidade, a gente já tem uma série de situações que podem melhorar. Nós temos, tem cidades aí, eu vejo, você me perguntou como que eu vejo o trânsito da cidade. O trânsito da cidade, cada dia tem mais carro, cada dia tem mais carro, cada dia tem mais carro, e vai chegar um momento que a gente vai precisar de tomar uma medida. Existem várias medidas que podem ser tomadas, eu posso dar aqui exemplos de algumas. Por exemplo, Santiago, no Chile, botou radar para quem entrar no centro da cidade tem que pagar pedágio. É só você passar, pronto, já pagou o pedágio e você tem essa situação. Paraty, aqui no Rio de Janeiro, botou corrente desse tamanho, ninguém entra no centro da cidade. Então, existem medidas. São Paulo fez placa ímpar, placa par. Existem ainda algumas situações que podem ser estudadas aqui para Petrópolis quando a cidade ficar com um trânsito inviável, que não vai demorar muito tempo. Coronel, comentando o que o senhor falou agora, duas coisas. Eu venho me batendo há vários anos, e quem nos assiste aqui bem sabe disso, eu venho me debatendo há vários anos e defendendo a construção dos piscinões de contenção como solução do transbordamento do rio Quitandinha na Coronel Veiga. Solução essa que eu aprendi com o Chacrinha, o velho guerreiro. Nada se cria, tudo se copia. Eles iniciaram pela Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Depois, no centro de Niterói, tem a mesma solução. E a Praça da Bandeira, se hoje alaga, não é a lagoa que era antes. Então, o piscinão de contenção realmente resolveu. É um investimento caro? É, mas, conforme o senhor bem lembrou, se gastou mais de 5 milhões de reais no Natal Imperial, talvez esse dinheiro, talvez ele ou um pouco mais ou um pouco menos, daria para resolver esse problema de transbordamento da Coronel Veiga. E com relação à mobilidade que o senhor falou, eu já defendi aqui o fechamento do centro a veículos particulares e a carga e descarga de caminhões para supermercados e lojas, etc. e tal, apenas de 6 às 10 da manhã. E dando um privilégio ao transporte público, que esse tem que ser privilegiado no atendimento à população, mas Uber 99, mototáxi, etc. e tal. Mas tirar os carros do centro da cidade. Eu sei que vai haver uma grita muito grande dos donos do estacionamento, porque o estacionamento hoje é um grande negócio em Petrópolis. Caro e sempre cheio. Mas o senhor está apresentando também algumas outras soluções, como essa dos radares do pedágio, porque se mexer no bolso da população, a coisa melhora. Agora, é importante que se diga o seguinte, e foi o que o senhor concluiu no final. Se não tomarmos uma providência logo, não adianta, não vai ser mais possível tomar uma providência amanhã ou depois, porque o número de carros e veículos licenciados em Petrópolis é crescente. Rodrigo, como é que você enxerga esse plano? Pois não? Posso dar um pitacozinho só para estar dentro do assunto? Fica à vontade. Eu acho que você deu uma excelente ideia sobre a proibição de automóveis particulares no centro da cidade, privilegiando assim o transporte público. E o transporte público tem que ser realmente privilegiado. Sobre carga e descarga, existem também discussões dentro da mobilidade pública de você fazer fora da cidade um entreposto de passar de caminhão para carros menores, para que também não traga tanto problema no trânsito no centro da cidade. Então, vou dar um exemplo aqui, passar do caminhão para a Kombi, e a Kombi é que entraria no centro da cidade. Quer dizer, existem várias discussões atuais, várias discussões hoje em dia, que podem melhorar a mobilidade. Porque ao longo do tempo, por que o rio da Coronel Veiga transborda? A Coronel Veiga, lá nos antigamente, era a metade daquela pista que hoje
O tamanho daquela rua era meia pista. Aí aterraram meia pista, tomando do rio, para poder fazer a mão para lá e para cá. E a natureza se vinga. E a natureza cobra o dela. Rodrigo, sua visão a respeito do plano de mobilidade que vai ser apresentado agora em maio? Então, eu vou te ser sincero que eu tentei ler o plano. É um plano de 600 páginas, um arquivo enorme de PDF. É uma peça de ficção científica. Não tem a menor possibilidade. Desculpe eu jogar água em cima das considerações, água fria de cima das considerações dos senhores, mas não existe nenhum tipo de possibilidade de mobilidade urbana sem investimento. Transporte público só é utilizado se ele oferece pontualidade, eficiência. Então eu não posso usar o transporte público porque senão eu não consigo fazer minha agenda. Então não vai acontecer absolutamente nada. O grupo político que hoje toma conta da cidade está desarticulado, dentro de um estado que está falido, que é o estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, os suportes que o governo local poderia ter do estado e etc. não tem, porque quem está sem mandato está preso, quem não está sem mandato está preso. Então, quer dizer, a cidade está num limbo e precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro para fazer obras desse vulto, precisa de grana. Eu tenho 41 anos, eu vou ser bem franco, eu vou falar com quem está em casa agora. Olha, eu tenho 41 anos e não sou tão velho nem tão novo. Eu nunca vi na minha cidade uma ponte ser edificada. Pelo contrário, eu vi duas caírem e não serem colocadas no lugar. Correias mesmo, quem é mais velho se lembra quando a Praça de Correias tinha duas pontes. Você não vê obra, não existe obra viária. Cone não resolve problema de infraestrutura. Isso é conversa fiada. Isso é para cumprir um protocolo, para poder entregar taquite, mas não vai acontecer. A gente precisa de gestão, essa gestão, a minha opinião hoje, vou ser bem franco assim, a opinião hoje é assim, para você que é petropolitano, aguenta a respiração, segura até 2020, amigo, e tenta mudar essa realidade. Porque desse mato não sai cachorro? Da onde que se menos espera que nada vem. Não vai vir. A companhia petropolitana, como é que você faz, vai desenvolver se não tem grana? Não tem recurso, cara. Não tem recurso. Eu lembro de ver presidente de companhia na rua botando cone no chão. Porque era a única coisa possível de ser feita sob o ponto de vista administrativo, porque era isso ou chorar. Não tem o que fazer. Sem investimento, é chovendo molhado. E investimento vem se você tiver todo um processo de... A gente está vivendo um caos. A gente está no estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro está falido. O governador Wilson agora está dando graças a Deus, porque o Paulo Guedes vai liberar 4 bilhões para poder dar um fôlego, porque senão a coisa não vai. Então, infelizmente, a gente entrou numa enrascada, amigo. E não tem solução fácil para problema difícil. Eu espero que a senhora e o senhor estejam gostando. Eu vou novamente pedir um breve intervalo, serão só 2 minutos e já voltamos. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC. Rua Teresa, 1380. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos. Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338.
direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Muito bem, voltamos. Estamos entrevistando o Rodrigo Dias e o Coronel. Não, o senhor foi muitos anos da Defesa Civil, sua experiência no Corpo de Bombeiros lhe deu currículo para atender as demandas da Defesa Civil aqui do nosso município e de outros municípios. E temos uma questão aqui em Petrópolis, que são dos bombeiros civis. Uma lei votada pela Câmara que exige que o comércio faça a contratação de bombeiros civis para atender as lojas, os shoppings, etc. e tal, os eventos. Como é que o senhor enxerga isso, Coronel? Olha, eu vou dizer o seguinte, existe uma guarda municipal por causa da incompetência da Polícia Militar. Existe um bombeiro civil por causa da incompetência do Corpo de Bombeiro. Não digo incompetência da inteligência, mas se você hoje quiser um destacamento da Polícia Militar no Madame Machado, a Prefeitura constrói o prédio certinho, não vai funcionar porque não tem efetivo. Aí eu digo da incompetência nesse sentido, porque cria-se um outro organismo para poder tampar aquilo que aquela instituição não pode resolver, não pode trabalhar. Então, o bombeiro civil é para fazer a parte preventiva em eventos e em estabelecimentos comerciais, shoppings e tudo. Mas já existe em alguns municípios, é lógico que o bombeiro civil vai querer encampar cada vez mais atividade dentro do seu trabalho, colocando até em xeque a atividade constitucional do Corpo de Bombeiro. Eles não podem dar esse tipo de atendimento. Vamos esperar o tempo passar para ver se eles vão conseguir se conter dentro da atividade que essas leis municipais estão definindo. Inclusive eu falei que já havia uma lei municipal com essa obrigatoriedade, mas não. Eu acredito que essa lei ainda vai ser votada. Né? O que existe foi a criação desses bombeiros civis, mas me parece que essa lei ainda não passou na Câmara, eu não tenho bem certeza disso. Dessa obrigatoriedade parece que ainda está sendo discutida. Teve uma audiência pública essa semana. Vai ter uma audiência pública? Teve, na segunda-feira passada. Teve uma audiência pública. Então ainda não foi votado, mas é o que se pretende futuramente e tudo mais. Qual é a sua visão disso, Rodrigo? Eu conheço pouco da matéria. Eu não conheço muito sobre essa realidade, não. Tenho muito medo de qualquer legislação municipal de acordo... Eu, particularmente hoje, como petropolitano, eu tenho muito medo de qualquer legislação municipal, sobretudo pelo nível da Câmara. O nível da Câmara me põe medo. Porque depois esse pessoal não é eleito mais, mas só que fica a desgraça aí 20 anos no lombo da gente. Então eu já fico com medo.
E também tem que ter o cuidado, porque a gente vive uma economia de mercado. Eu não posso criar uma reserva de mercado para uma categoria e impor ao empresário, por exemplo, a obrigatoriedade de contratar A, ou B ou C. Eu acho que pode se avançar na discussão, eu acho que é uma profissão digna e importante, mas nada é impositivo. Eu tenho muito medo dessas legislações assim que querem resolver o problema de uma categoria, empurrando goela abaixo da sociedade a obrigatoriedade de ter que contratar os serviços, né? Então eu invento aqui um apagador de lâmpada oficial e aí todo mundo agora vai ter que ter um apagador de lâmpada. Então eu tenho muito medo disso, mas não conheço com profundidade a matéria. Rodrigo, continuando com você, como é que você está enxergando esses pouco mais de 100 primeiros dias do governo Bolsonaro? Qual é a sua opinião a respeito do governo? Depois eu vou escutar a opinião do coronel. Eu estou feliz da vida. Votaria nele amanhã novamente. Teria absolutamente certo. Ia lá, botava 17 sem medo. Depois que a gente passou, a gente está tendo um fôlego agora. O governo Bolsonaro tá fazendo coisas inimagináveis. Você vê o Sarney, sai para lá, Zá, o Calheiros, pedindo para sair, né, porque não tem espaço mais, por conta dessa renovação toda. Eu vejo isso, eu vejo muito avanço, eu vejo ele inverter a lógica. Muita gente fala assim, mas o presidente está dando bolada nas costas, está dando canelada, muita canelada, os filhos falam muito, os filhos falam demais, o presidente não tem articulação. Olha só, articulação no meio político é dinheiro. Se o Bolsonaro tivesse dado cargo para todo mundo, estava todo mundo lá em posição de sentido, na segunda-feira aprovava tudo. Se ele tivesse distribuindo dinheiro. Aí fizeram pressão, o que ele fez no dia de maior pressão lá da votação do PL, da reforma da Previdência? Ele pegou a esposa dele e foi para o cinema. Por quê? Porque os políticos precisam entender que essa reforma não é do Jair Bolsonaro. Essa reforma não é do Paulo Guedes é milionário. Jair Bolsonaro já foi aposentado. Essa reforma é para o Brasil. E aí o legislador que foi eleito agora, nesse novo momento, nessa nova esperança que a gente tem depositado, ele tem que entender que ele tem que legislar. Ele não tem que ir para lá, botar faca no pescoço de governo nenhum. Se você foi eleito deputado, você tem que ir lá ao senador, você tem que ir lá e votar contra ou a favor da medida. Se você não concorda com o texto, proponha uma melhoria no texto. Se você é contra, vote contra, mas assume a responsabilidade de votar contra. Então eu estou achando fantástico, porque o governo Bolsonaro está invertendo a lógica. Ou seja, ele está jogando em cima do Congresso Nacional a responsabilidade que é dele. E o presidente foi muito justo em não acelerar e não avançar, não querer impor ao Congresso Nacional a agenda de governo. Olha só, o governo Bolsonaro foi eleito, o povo foi lá e votou no 17, e o governo tem que fazer a parte dele, que é o quê? Apresentar os projetos. Ele está cumprindo. Sérgio Moro enviou o projeto de projeto de segurança pública, Bolsonaro, a equipe do Guedes, encaminhou agora o projeto de reforma da Previdência, que até governador do PT já está reconhecendo que é obrigado. A esquerda, até a esquerda, no seu interior, ela torce para que o projeto seja aprovado sem o voto dela. Porque os estados estão quebrados. Lógico. Coronel, e a sua opinião a respeito dos primeiros 100 dias do Bolsonaro? Primeiro eu quero começar o seguinte, eu sou eleitor do Bolsonaro quando ainda para deputado, então eu sou dessa corrente. Mas acho que os filhos dele estão se metendo demais, falam muita besteira, acho que o Bolsonaro fala muita bobagem e depois tem que chegar lá na frente e dizer, até mesmo o chefe da Casa Civil falou, não, ele equivocou-se. Então, acho que ainda não dá para poder dizer como é que está o governo dele. Eu tenho, como ele falou, uma esperança muito grande, porque o Brasil precisa de mudar, precisa de ter essa esperança e acho que está em boas mãos. Mas ele também precisa de segurar os filhos dele. Coronel, e o governo Wilson Witzel? O que o senhor me fala desses primeiros 100 dias do nosso governador do Rio de Janeiro? Acho também a mesma coisa, que ele também erra pra caramba, ele é juiz, tudo bem, mas não é político. Então também eu acho que está errando. Eu sou funcionário público, eu sou funcionário do Estado. Eu tenho uma esperança, torço demais para que tudo dê certo, porque eu recebo meu salário dali. Mas nós passamos 30 anos de governo aí
Meu Deus do céu. Sofrido. Meu Deus do céu. O estado do Rio de Janeiro está aí conseguindo sobreviver aí catando cavaco. E eu estou sofrendo isso na pele, porque o meu salário atrasa e chega, paga um pouquinho depois, e o 13º não saía. Então eu também venho pagando pelos desgovernos de vários governadores. Esse atual, a gente tem esperança que ele melhore esse quadro. Rodrigo, como é que você enxerga os primeiros 100 dias do Witzel? Assim, eu votei no juiz também, né? Eu votei no juiz, também não conhecia como a maioria das pessoas, eu votei no juiz porque eu não tinha condições de votar no Romário e no Eduardo Paes. Não existe essa possibilidade. Então, a gente votou no juiz. A princípio, tudo indicava que era um bom nome. Sujeito preparado, técnico, com história, com trajetória. Então, vamos apostar. Eu acredito que o governador não tinha dimensão do tamanho do problema que ele entrou. Está tendo essa realidade agora, porque pegar o Rio de Janeiro depois de Cabral, Rosinha, Garotinho e companhia, Pezão, quer dizer, não é brincadeira. Então, eu acho que realmente ele está tendo uma dimensão agora do tamanho do problema. Eu acho que algumas medidas ele já acertou em relação ao Detran, alguma coisa assim, mas eu acho que ainda está muito no discurso, né? Eu acho que está muito na rede social e está pouco no dia a dia mesmo. A minha avaliação pessoal, tem umas boladas fora, tem muita gente do lado do governador que a população escolheu não estar mais no governo e o governador quis trazer essas pessoas, não sei se sabendo ou não sabendo. Isso que você está falando a respeito das pessoas que o governador chamou, me pareceu, olhando de fora, sem um convívio tete a tete, sem um convívio pessoal, pareceu uma coisa inteligente. Por exemplo, ele convidou para secretário de Educação uma pessoa que foi concorrente com ele na campanha, que também era candidato, né? Me parece uma composição, uma articulação, uma necessidade de formar uma base, não me parece ser uma coisa tão ruim assim, pelo menos nesse primeiro momento. O que você me diz disso? Eu não analisei com muita profundidade, mas assim, eu digo até segundo, terceiro escalão. Tem muita gente, tem muito entulho político ali, né? Tem muito, num processo de renovação. Mas em todos os processos tem isso, rapaz, você não escapa. Olha, o aparelhamento do Estado nos últimos 20 anos, ou nos últimos 24 anos, a gente não desmonta, em termos nacionais, né, em 3 meses, ou em 6 meses, ou num ano. Né? O Rio de Janeiro também estava muito aparelhado pelo MDB durante muitos e muitos anos. Você não desmonta uma máquina do dia para a noite. Claro. Né? Tem entulho. Tem entulho nos 5.570 municípios do Brasil. Né? Eu não tenho dúvida, como disse em relação ao governo Bolsonaro. Se a eleição fosse hoje, votaria no juiz novamente. Tive a oportunidade de encontrar com ele algumas vezes aqui em Petrópolis, durante aquela movimentação toda que a gente estava militando, né? Tive até em cima da van dele, junto com ele lá, durante o comício e tal. Me pareceu uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa com preparo, Agora, o Rio de Janeiro não é para amadores, né, bicho? Não é para amadores, assim, é muito difícil. E quebrado, é o que eu estou falando. Eu acho que a maior sorte do governador Wilson foi ser governador do estado do Rio de Janeiro com o ministro Guedes como ministro da Economia e o Sérgio Moro na área de segurança. E um carioca presidente. Não, carioca não, um morador do Rio de Janeiro. Morador do Rio de Janeiro, porque ele é do interior de São Paulo. A chance do Rio de Janeiro, para mim, é essa. O Rio de Janeiro teve muitos anos, a economia do Rio de Janeiro teve muitos anos lastreada num tripé, que era montadoras de automóveis, indústria naval e petróleo. Né? A indústria naval foi para o espaço, né? As montadoras com o pátio cheio de carros, fazendo promoções e mais promoções, mas o petróleo, por incrível que pareça, de uns tempos para cá, de alguns meses para cá, o petróleo subiu no mercado de esporte internacional, o que deu uma folga em termos de royalties para o Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro consegue se segurar daqui e dali com os royalties de petróleo. Mas, coronel, eu estou vendo o nosso relógio ali,
E, infelizmente, uma hora passa de uma forma tão rápida que eu tinha colocado vários artigos, vários assuntos aqui para a gente comentar e acabamos não podendo comentar todos. Não vai faltar a oportunidade da gente voltar a se encontrar e comentar. Mas eu vou lhe dar 2 minutos para suas despedidas. Bom, eu gostaria, então, para despedir, alertar os governantes da cidade, ver o que aconteceu agora na Notre Dame, um prédio antigo, que se queimou e apagou-se ali uma história importantíssima de mais de 850 anos atrás. Nós temos aqui em Petrópolis também as nossas Notre Dames. A Câmara de Deputados, a Câmara de Vereadores, é um prédio suntuoso, maravilhoso. Aquilo ali é um espetáculo, você vê aquele prédio com aquela águia na frente, é um espetáculo. Pô, cuida daquilo ali. Aquilo ali não tem aprovação do bombeiro, aquilo ali está irregular, aquilo ali tem riscos enormes de pegar fogo e pior ainda, o depósito, o arquivo é lá embaixo. Então, é tudo maravilhoso para pegar fogo. Cuida daquilo ali. Só isso. Obrigado pela oportunidade. No dia que você chamar, a gente vai estar aí para bater novo papo e agradeço a todo mundo a paciência de ouvir aqui nossas colocações. Obrigado. Rodrigo, fique à vontade, 2 minutos para você também. Vamos lá. Eu quero agradecer o convite. Não conhecia Bernardo pessoalmente, né? A gente falava na internet, mas assim, pessoalmente a gente nunca teve, foi a primeira oportunidade, conheci o Coronel hoje. Muito legal a gente ver que existe uma história antes de tudo que a gente vive e tem que parar com essa mania de ficar inventando roda. Existe muito trabalho sério já feito para trás que a gente precisa valorizar. Agora, o que eu posso dizer hoje, como petropolitano? Eu sou petropolitano, não tenho plano B, eu não tenho, já morei fora do Brasil, mas hoje eu não tenho outra opção, eu vou ficar aqui, vou morar aqui, preciso ganhar minha vida aqui. O que eu posso dizer para o petropolitano é o seguinte: segura as pontas, prende a respiração, vamos torcer para que os governantes que foram eleitos performem bem, para que a gente possa completar esse ciclo de renovação, para que a gente possa completar esse ciclo de expurgar essas coisas ruins, que a gente já viu que não funciona, e a gente tem que olhar para frente, não adianta olhar para trás nesse sentido. Então, minha opinião é assim, petropolitano, vamos trabalhar. Eu sei que o petropolitano está com a autoestima baixa, a gente anda na rua, vê as pessoas andando cabisbaixas, e Petrópolis é muito maior do que isso tudo, maior do que a gente, vai passar por isso, vai sair-se bem. Agora a gente precisa acreditar um pouco mais em nós mesmos, entendeu? Na nossa comunidade, valorizar a nossa história. É só isso. Eu amo essa cidade. Muito bem. Eu vou pedir um breve intervalo, senão só 2 minutos já voltamos. Eu botei menos de 1 minuto para mim. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Direto das fazendas para a nossa linha de produção artesanal. Fazemos sorvetes, cremes de leite, chantilly, elaborados desde 1950 pelo mesmo processo. Vem experimentar. Leiteria Brasil, 67 anos com você. Rua 7 de Abril, 402. Telefone 2242-3858. Há 12 anos em Petrópolis, a rede pioneira de depilação no país presta a você um novo conceito em depilação com produtos exclusivos.
Pelo menos, sua mais moderna opção de depilação feminina. E o mais importante, você não precisa ter hora marcada. Será atendida no momento em que chegar. Agora, com nova loja, à Rua 16 de Março, 338. Ideal Parque. Quer conforto ao estacionar? Com manobristas à sua disposição, pelo menor preço do Alto da Serra? E ainda ganhar um estacionamento grátis a cada 10 períodos utilizados? Venha ao seu mais novo ponto de parada na Rua Teresa. Ideal Parque, em frente ao Shopping ABC, Rua Teresa, 1380. Dubi Automóveis. Não vendemos apenas automóveis, e sim damos a você o prazer de possuir um de nossos seminovos Prime, com toda a segurança e assessoria. Financiamento em até 60 meses, para aposentados e pensionistas, sem consulta aos órgãos de proteção ao crédito. Dubi Automóveis, uma grife em veículos. Rua Washington Luiz, 133. Telefone 2237-5100. Muito bem, voltamos. E em função de eu já ter estourado o meu tempo, só posso desejar à senhora e ao senhor uma boa semana. Fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê. Eu sou Alexandre Gurgel. Eu sou Cristiane Miquelin. E juntos nós inventamos o Hashtag de Petrópolis.